Dentista, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um resumão desse projeto incrível, desse projeto vencedor que foi o desafio de marketing e gestão para dentista. Nós vamos falar das 4 aulas, dos conteúdos que foram distribuídos nas 4 aulas do desafio gestão e marketing para dentista, que teve uma repercussão maravilhosa, tem ajudado dezenas e centenas de dentistas a implementarem o nosso conteúdo nos seus consultórios odontológicos e, consequentemente, terem um resultado cada vez maior do seu consultório odontológico. Então, papel e caneta na mão, que hoje vai ter muito conteúdo aqui nessa live. E quero aproveitar e já te falar que estão abertas as inscrições para o curso GDC, Gestão de Campeão, e eu vou deixar disponibilizado aqui o link na nossa bio do Instagram. Então você corre lá no link do nosso Instagram, aqui no link da bio, para que você possa reservar logo, garantir logo a sua vaga, tá? Então eu vou colocar aqui, anunciando para quem já for chegando, já saber que já estão abertas, aqui abertas, as inscrições. Gestão de campeão. E aí o link vai estar na bio. Quem tiver interesse já vai fazer, já começa a reservar a sua vaga. Bom, vamos começar falando desse projeto, um projeto maravilhoso que eu tive um prazer enorme, uma alegria muito grande de fazer, porque nesse projeto eu consegui alcançar centenas de dentistas, ajudar centenas de dentistas a prosperarem, a melhorarem o processo no seu consultório odontológico, na sua clínica odontológica, implementando cada vez melhor a gestão do seu consultório odontológico. Muitos colegas ainda não tinham nem iniciado nenhum processo de gestão, e esse nosso projeto ajudou bastante para que ele pudesse implementar e entrar, né, na área de gestão do consultório odontológico. Então, vamos começar falando da nossa primeira aula. A nossa primeira aula foi uma aula fantástica, magnífica, que a gente começou a falar sobre a visão do empreendedorismo. Como é que você, como dentista, tem uma visão empreendedora do seu negócio. Primeiro, que você precisa entender que o seu negócio é uma empresa, de qualquer tamanho que seja o seu consultório odontológico. Mesmo um consultório de 20 metros quadrados com uma única cadeira, é um negócio. É uma empresa, precisa ser visto como uma empresa. E aí começa a desenvolver a tua visão empreendedora do negócio. Porque como uma empresa, ela precisa ter o controle financeiro de entrada e saída de absolutamente tudo que movimenta no seu consultório odontológico, precisa ser controlado. Então foi isso que nós falamos na nossa primeira aula sobre a visão empreendedora da odontologia. Então, o seu consultório odontológico, independente do tamanho do seu consultório odontológico, precisa ser visto como uma empresa. E como tal, precisa ter o controle também que toda e qualquer empresa precisa ter. Precisa ter a preocupação do treinamento do teu time. Você pode dizer, pô, João, eu só tenho uma funcionária. Então essa funcionária precisa ser muito bem treinado por você. É isso também que nós temos um módulo exclusivo no nosso curso GDC, Gestão de Campeão, que fala de treinamento da equipe e a alocação de cada componente da nossa equipe no local ideal que ele possa produzir mais. Deixa eu te dar um exemplo. Você não pode colocar na recepção uma pessoa que ela é um tanto introspectiva, uma pessoa que ela adora mexer com papéis, então ela adora com a parte de bastidores, de escritório. Então, se você colocar essa pessoa na recepção, certamente ela não vai ter a conversão, não vai te entregar o resultado que você deseja, e vice-versa também.
como uma pessoa que tem uma boa comunicação, que adora lidar com o público, se você coloca essa pessoa num serviço burocrático, num serviço de escritório, de bastidores, certamente essa pessoa também não vai te entregar um resultado ideal. Certamente você vai não ter o reconhecimento dessa pessoa e essa pessoa não vai te entregar o resultado, porque você precisa detectar o talento de cada um dos seus funcionários para que você coloque no ponto certo. E nós temos um módulo exclusivo no nosso curso GDC, Gestão de Campeão, que fala exatamente sobre isso, o treinamento da equipe e a acomodação, a seleção de cada pessoa no seu ponto ideal. Então foi isso que a gente falou também na nossa primeira aula da visão empreendedora na odontologia. Falamos também da necessidade de você se destacar na multidão, uma vez que nós vivemos num mundo extremamente competitivo e dentro da nossa odontologia, então, está uma competição cada vez maior. Os dados do Conselho Federal de Odontologia registram que nós temos no Brasil mais de 350 mil dentistas ativos, em atividade na odontologia no Brasil. Então são mais de 500 universidades com curso de graduação de odontologia. Imagine 500 universidades colocando no mercado aproximadamente uma turma de 30 alunos. Multiplica 30 alunos por 500 cursos de graduação. Então dá um número expressivo. E é isso que você precisa se destacar, é isso que nós focamos bastante no nosso curso GDC, de que a gente precisa se destacar no mercado de trabalho. Para você ver como essa questão é muito competitiva no Brasil, o Brasil é responsável por 1/3 dos dentistas que existe no mundo. 1/3 dos dentistas que existe no mundo estão aqui no Brasil. Então, a OMS, ela recomenda que tenha um dentista para cada 1.500 habitantes. A OMS regulamenta isso em relação ao mundo inteiro. Um dentista a cada 1.500 habitantes. No Brasil, nós temos um dentista a cada 1.100 habitantes. Então você vê que a gente está numa demanda, numa oferta, na verdade, muito grande de dentista, principalmente acima da recomendação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que é 1 para 1.500, no Brasil nós temos 1 para 1.100. Então a gente precisa cada vez mais se destacar, não somente pelo nosso talento técnico, mas sobretudo pelo controle de gestão, pelo controle de marketing que você precisa fazer, claro, obedecendo à ética do Conselho Regional de Odontologia, que é isso que a gente faz. Nós temos, inclusive, um módulo no nosso curso de gestão de campeão, para que você possa fazer um marketing extremamente equilibrado e um marketing obedecendo toda a parte ética exigida pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, diante disso, nós falamos também nessa nossa primeira aula que não basta só ter uma parede decorada de diplomas, de certificados, é importante sim. Só que, além disso, você precisa ter o controle também de uma gestão. Você precisa saber fazer uma gestão eficiente do seu consultório odontológico. Você precisa realmente fazer um marketing eficiente para que as pessoas possam ter o desejo de ir no seu consultório odontológico. Então foi isso que nós falamos, e falamos também da grande importância da sua empresa, do seu consultório ter muito claro a missão, a visão e os valores do seu consultório odontológico, tudo embasado, obviamente, no propósito. Por que a sua clínica odontológica existe? E uma outra pergunta que você deve fazer constantemente: se a sua clínica odontológica não existisse, qual é a falta que ela faria no mundo? Então isso é muito importante e isso precisa ter claro a missão, visão e valores, e para você ter clara a missão, visão e valores, você precisa adquirir essas informações, essa clareza, através de reuniões com toda a sua equipe. Desde dentista, se tiver dentista colaborador, parceiro seu, você precisa também saber a opinião dele, como a sua secretária, a sua auxiliar,
serviços gerais, se tiver. Então, essa missão e a visão precisa ser adquirida através dessas reuniões. E para ser um dentista empreendedor, nós destacamos nessa aula que ele precisa ter 5 características extremamente importantes. A primeira característica é que ele precisa ser uma pessoa organizada. Você precisa ser uma pessoa organizada. Por quê? Porque tudo precisa ter o seu lugar no seu consultório odontológico para que você possa encontrar com a facilidade que tem que ser e que seja um consultório extremamente dinâmico e o dinamismo passa pela organização do seu consultório. Ser uma pessoa responsável, cumprir os compromissos que foram assumidos, tanto com fornecedores, como com parceiros, como com sua equipe de funcionários. Ser um líder admirável e cada vez mais se aplica nesse momento a questão da liderança pelo exemplo e não somente pelas palavras. Então você liderar pelo exemplo tem uma diferença muito grande nesse ato de liderar, tá? Você ser empático, você se colocar no lugar da outra pessoa, se colocar no lugar do paciente que chega no seu consultório odontológico se queixando de algum desconforto, desde uma dor até se queixando da possibilidade de um comprometimento estético. Então se coloque no lugar dele para que você possa apresentar o melhor tratamento para ele. E na gestão de marketing, nós falamos também que existem 4 tipos de marketing que você precisa colocar em prática no seu consultório e na sua clínica odontológica. A primeira forma de marketing é o marketing interno, que você precisa fazer uma movimentação interna com os teus pacientes que já estão no teu consultório odontológico. O segundo marketing é o marketing externo, é o marketing que você faz, é o marketing que você faz nas mídias digitais, é o marketing de visibilidade do seu consultório odontológico para que as pessoas sejam atraídas e tenham desejo de conhecer o seu consultório odontológico. O terceiro marketing, o marketing de relacionamento, o marketing que você estreita a relação com o seu paciente, com o seu cliente. E esse marketing ele é muito importante porque ele vai fazer com que você fique perpetuado na memória do seu paciente. Então é aquela ligação que você faz para o seu paciente no pós-venda, no dia posterior que ele foi atendido no seu consultório odontológico, é aquela ligação que você faz no aniversário dele, nas datas comemorativas como o Dia das Mães, como o Natal. Então são esse tipo de marketing de relacionamento que eu estou me referindo. E nós temos o quarto tipo de marketing, que é o marketing social. O marketing social é aquele papel que você contribui para a sociedade, o seu papel que você contribui para a sociedade para que possa oferecer, retribuir para a sociedade o tanto que ela te dá. Tá? Um trabalho social, um trabalho em alguma instituição de caridade, e isso não tem necessidade de fazer divulgação, mas esse marketing ele acontece para aquelas pessoas que estão envolvidas naquele projeto, e um bem que faz tremendo para você. Então esses são os 4 marketing que nós falamos na nossa primeira aula. E aí nós passamos por uma segunda aula, que é uma aula fantástica que fala sobre quais são os ladrões de lucros que você tem no seu consultório odontológico. Se você os tem e se são detectados. Então nessa aula nós falamos muito claramente dos ladrões de lucros que pode acontecer no seu consultório odontológico. Só que para você detectar esses ladrões de lucros no seu consultório odontológico, você precisa ter uma disciplina. Uma disciplina para que você tenha controle. Uma disciplina para que você registre todo o consumo que tem no seu consultório odontológico. Tenha uma métrica de absolutamente tudo. Água, luz, telefone, internet, impostos, todas as variáveis que acontecem no seu consultório odontológico. Para isso você precisa ter uma disciplina. Você precisa ter um controle de métricas para isso. Foi isso que nós falamos na nossa aula sobre ladrões de lucros. Para isso, você precisa também avaliar, quando você tem esse controle, tem essa disciplina, tem esse controle, você consegue avaliar também o seu ROI.
O que é o ROI? É o retorno de investimento que você faz em absolutamente tudo no seu consultório. Se você faz um anúncio, por exemplo, no Facebook Ads, você precisa ter uma métrica de que você anunciou, por exemplo, investiu R$100, quanto retornou desse investimento de R$100? Dobrou o investimento? Voltou 200? Voltou 5 vezes? Voltou R$500? Então você precisa ter o controle e você precisa treinar o teu time para que ele possa te ajudar nesse controle, nessa informação. Isso é fundamental. Uma outra coisa que nós falamos nessa aula de ladrões de lucros é que a escolha ideal do tipo de trabalhar, por exemplo, se você vai trabalhar como pessoa física, como pessoa jurídica, ou você vai usar o seu CPF ou você vai ter um CNPJ. Então, a escolha vai determinar o que você vai gastar, mais ou menos. E isso precisa ser analisado friamente, passo a passo, de acordo com o movimento do seu consultório e, claro, debatendo com o seu contador, com a sua contabilidade. Isso é de extrema importância, essa clareza. Outra situação que nós falamos nessa aula de ladrões de sonho é que poucos dentistas sabem, mas o INSS, ele é uma obrigatoriedade para todos os profissionais liberais como nós dentistas. Então o INSS não é uma opção de pagamento. Você pode dizer, poxa João, eu não tenho interesse de me aposentar pelo INSS, eu não quero me aposentar, eu já pago minha previdência privada. Não interessa. O governo não está perguntando se você deseja ou não se aposentar pelo INSS. Ele determinou que existe uma lei que é obrigado todos os profissionais liberais a fazer o pagamento do INSS. Esse pagamento pode ser 11% do valor do salário mínimo ou 20% do seu faturamento bruto. Isso vai ser determinado a melhor opção junto com a sua contabilidade. Nessa aula nós trouxemos uma palavra bem importante do Beto Sicupira, que ele é o sócio do Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann é um bilionário brasileiro, um grande empreendedor, dono da Ambev, dono das lojas americanas, dono da marca Waze de maionese, ketchup e tal. E o Beto Sicupira, ele fala o seguinte: custo é como cortado constantemente, toda semana, para ser mais preciso. Então precisa ser cortado. Então você precisa ficar atento para ver quais são os custos que pode ser cortado no seu consultório, na sua clínica odontológica. E cortar despesas sempre é necessário. Sempre é necessário. Você precisa fazer uma análise. Nessa aula de ladrões de lucro, nós falamos da necessidade de você fazer uma análise comparativa de fornecedores, de absolutamente tudo que você compra, desde materiais de limpeza, materiais de papelaria, inclusive material da dental também. Você precisa fazer uma análise e um comparativo dessa concorrência de fornecedores. Qual é o mais interessante para você? Qual te dá melhor margem de desconto? Qual que te dá melhor prazo para que você possa pagar? Então, aí começa a entrar uma análise de despesa. Trocar o papel por uma informatização de absolutamente tudo. Substituir o papel por isso. Mudar hábitos diários, por exemplo, o ar-condicionado, se ninguém estiver utilizando a sala, aquele ambiente, que desligue o ar-condicionado, a luz também da mesma forma, a tela do computador não está sendo utilizado, desliga. A gente falou nessa aula de economias de centavos, que pela repetição dessas economias se transformarão em centenas, em dezenas, centenas e milhares de reais. Acredite nisso. Quando você precisar trocar lâmpadas no seu consultório, troque pelas modernas lâmpadas LED, que tem um consumo bem menor e tem uma durabilidade maior. Então são esses detalhes que precisam ser feitos. A negociação, você precisa abrir uma negociação sempre
com todos os seus fornecedores, desde fornecedores de telefonia, o seu telefone celular está adequado à sua necessidade de consumo? Ele tem a quantidade disponível de ligações? Porque a internet certamente você tem no seu consultório, né? Você tem o Wi-Fi, você usa o Wi-Fi, você nem precisa tanto dele no celular, né? Mas o pacote é compatível? Se não, liga lá para a tua operadora e negocia esse valor. A sua internet está na velocidade maravilhosa para o seu consultório odontológico? Está num preço justo? Se não, entra em contato e negocia. O cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito que você oferece essa facilidade, esse benefício, essa facilidade para o seu paciente, do paciente poder fazer parcelamento no cartão de crédito. Como é que estão as taxas? As taxas estão competitivas? Você pode melhorar essas taxas para você? Você pode dividir em até quantas vezes para o seu paciente sem ele pagar juros? Então isso precisa ligar para a operadora de cartão de crédito e fazer a negociação. Como também negociação com dental, que você compra todos os meses materiais para consumir, para fazer os trabalhos no seu consultório odontológico, o laboratório de prótese, o laboratório de aparelhos ortodônticos. Então você precisa negociar permanentemente esses valores. Precisa ficar atento. Nessa aula de ladrões de lucro, nós falamos que você precisa ficar atento à economia de água e de luz. Economia nos detalhes. A água, por exemplo, vê se não tem nenhuma pia pingando. Se não tem nenhum vazamento no vaso sanitário. Tá? Se a cuspideira realmente não tem nenhum vazamento. E se você utiliza somente no momento exato, no momento ideal e necessário. Então isso tudo contribui para economias de centavo que pode se transformar em milhares durante o mês e durante o ano, tá? A energia também, tire todas as tomadas dos eletrônicos, não deixe eletrônicos em stand-by, que já foi provado cientificamente que tem um consumo, mínimo que seja, mas tem um consumo. E repito, nós estamos falando de economias de centavos que vai repercutir no seu negócio, tá? Onde não estiver sendo utilizado, a sala que não estiver sendo utilizado, desligar a luz naquele momento. Usar um software também, nós falamos sobre isso nessa aula de ladrões de lucros. Usar um software que vai te ajudar bastante a fazer o controle de tudo isso, a ter até um comparativo de um mês com o outro, de uma semana com o outro, o consumo da energia, se aumentou, se diminuiu, se a campanha está fazendo efeito. Então, um software vai te ajudar bastante. Mas se não tiver software, não precisa. Você precisa ter o controle de alguma forma. Não é pela ausência de software que você não vai deixar de fazer o controle. Faz numa folha de papel, faz numa planilha de Excel no computador, enfim, o que precisa é ter esse controle, tá? Só que para isso a tua equipe precisa estar compromissada. A tua equipe precisa realmente abraçar essa ideia, juntar com você nessa campanha de corte de custos e fazer com que isso tudo não comprometa a eficiência do seu trabalho, tá? Nós tivemos uma terceira aula brilhante, que nessa terceira aula nós falamos sobre planejamento e execução de metas. Nessa aula nós falamos de muitos assuntos, de especificamente 3 assuntos que talvez tenha sido uma novidade para muitos colegas dentistas. Nós falamos de análise de SWOT, do ciclo PDCA e nós falamos de meta SMART. Eu não sei se você que é dentista já está familiarizado com essas siglas. Onde a análise de SWOT é uma análise que você vai fazer um planejamento do seu consultório odontológico, onde você vai analisar o ambiente interno e você vai analisar o ambiente externo. Na análise de SWOT, você vai avaliar a força e a fraqueza que está dentro do seu ambiente interno. Então você vai ter a consciência qual é a maior força que você tem no seu consultório odontológico e você vai ter a consciência também qual é a maior fraqueza que você tem no seu consultório odontológico para que você possa melhorar, para que você possa entregar o melhor para o seu paciente, desde que você tenha a clareza do conhecimento da sua análise de SWOT, qual é a sua força
e qual é a sua fraqueza. Isso é uma análise de um ambiente interno. Só que tem também uma análise do ambiente externo, falando sobre oportunidades e ameaça. Isso não está no seu controle, porém é importantíssimo que você conheça para que você possa projetar o planejamento do seu consultório odontológico e como você vai encarar, vai enfrentar a sua concorrência de uma forma digna, de cabeça erguida e que você possa oferecer o melhor para o seu paciente. Então, a análise de SWOT é uma análise muito importante para que você tenha em prática no seu consultório odontológico. É sobre isso um dos temas que nós falamos na nossa aula 3 de planejamento e execução de metas. Nós falamos também nessa aula de planejamento e execução de metas, nós falamos também sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma análise de uma melhoria contínua no seu consultório odontológico, onde você vai planejar as suas ações, vai planejar as suas metas. Depois do planejamento, você vai executar essa meta. Depois da sua execução, vai ver o que deu certo, o que precisa melhorar, o que precisa ajustar. Então você vai ter a verificação dessas metas que foram executadas. O que deu certo, o que precisa melhorar, como precisa melhorar e quando vai ser a intervenção. E o quarto ponto, que é o A do PDCA, que é o agir. O agir justamente é para você moldar toda aquela situação e repetir sempre que necessário aquele planejamento, aquela execução e aquela verificação. Então você precisa fazer uma repetição, isso precisa fazer parte da gestão do seu consultório odontológico. Foi isso que nós falamos na nossa terceira aula de planejamento e execução de meta. Nessa aula também, nós falamos de uma meta maravilhosa que precisa ser executada em qualquer empresa, em qualquer consultório odontológico que deseja ter sucesso, que é a meta SMART. Para que a meta SMART seja uma meta eficiente, seja uma meta que te entregue o resultado que você deseja, você precisa que essa meta seja específica, S de específico, de origem da palavra inglesa, claro, mas específica, M de mensurável, ela precisa ser específica, que ela precisa ser clara. Você não pode traçar uma meta, por exemplo, eu quero aumentar o número de pacientes no meu consultório odontológico. Tá, beleza. Você quer aumentar. Agora, como você quer aumentar? Você precisa especificar. Eu quero aumentar o número de pacientes no meu consultório odontológico fazendo uma campanha no Facebook Ads, fazendo uma campanha no Google Ads. Então você precisa deixar muito claro qual é o tipo de meta que você deseja alcançar. E nessa meta SMART vai te ajudar a ter essa clareza de como você pode conseguir esse resultado. Então ela precisa ser uma meta específica, precisa ser uma meta mensurável, você precisa medir essa meta. Você precisa medir com o passar do tempo, uma semana depois, 15 dias, um mês, para ver o que está funcionando, o que está dando resultado para você. Então ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, claro, dentro de uma possibilidade, depois você vai aumentando essa graduação para que seja atingido cada vez um número maior, mas ela precisa ser atingível, precisa ser relevante, ela precisa ser uma meta desafiadora para você. Ela precisa ser uma meta que realmente cause um impacto positivo em você, no seu consultório e no teu time. Então essa meta ela precisa ser muito clara, precisa ser relevante e ela precisa ser temporal. Você precisa ter o tempo exato. Eu vou estipular uma meta que eu quero aumentar 30% da quantidade dos meus pacientes que usam aparelho ortodôntico dentro de 30 dias. E aí você vai traçar essa meta, você vai fazê-la com que ela seja mensurável, atingível e relevante. Então essa é a meta SMART que nós falamos tanto na nossa terceira aula de planejamento e execução de metas. Falamos também nessa aula sobre a importância da missão, visão e valores, mais uma vez.
nós falamos em 2 aulas essa importância, porque ela é fundamental para que você estruture o seu consultório e a sua clínica odontológica como uma empresa de verdade. Então, é isso que nós falamos na nossa 3ª aula. E na nossa 4ª aula, nós falamos como se diferenciar da concorrência num mundo extremamente competitivo, como nós temos no nicho de odontologia de muitos dentistas, mas, como eu falei anteriormente, mais de 350 mil dentistas ativos no Brasil, mais de 500 universidades, colocando no mercado a cada 6 meses uma média de 30, 50 alunos por turma. Então, muita gente no mercado e a gente precisa se diferenciar. E nós relacionamos nessa aula 10 formas de você se diferenciar da sua concorrência no seu consultório odontológico, onde quer que você esteja. Nós falamos que nessa aula que você pode se destacar, tanto numa cidade de 10 mil habitantes, como numa cidade de 12 milhões de habitantes, como é a Grande São Paulo, a metrópole São Paulo. Então nós falamos 10 itens extremamente importantes para que você pudesse se destacar, se diferenciar no mercado de trabalho. E o primeiro ponto que nós falamos é que você possa ter muito claro o seu público-alvo. Qual é a classe econômica que você deseja oferecer os seus serviços? É a classe A classe B, a classe C, D e E. Então essa é a primeira clareza que você precisa ter. Você precisa saber qual é o público-alvo que você vai atingir. Quando você tem claro esse público-alvo, e aí você escolhe, depois dessa clareza, você escolhe o segundo ponto que nós destacamos, que é a localização do seu consultório odontológico. Onde você vai instalar o seu consultório odontológico? Obviamente, isso vai depender muito da classe que você vai atender, do público-alvo que você decidiu atender. Se você decidiu atender a classe A, você vai colocar o seu consultório no local nobre, né? Se você deseja atender o público C, D e E, você vai colocar num bairro popular. Então, precisa ter essa clareza, essa determinação inicialmente. Você precisa, no terceiro item que nós relacionamos, você precisa proporcionar para o seu paciente a experiência inesquecível. Uma experiência do paciente, uma experiência que ele vai ter desde o momento que ele ligou para o seu consultório odontológico até o momento que ele chega. Até o momento que ele chega no seu consultório odontológico para ser atendido. Então, essa experiência ela precisa ser inesquecível. Você precisa ficar atento aos mínimos detalhes de conforto na recepção, da temperatura ideal, do volume da TV, da disponibilidade de Wi-Fi para ele na sala de recepção. Enfim, você precisa acolher o seu paciente nesse momento para que essa experiência seja incrível. O quarto item é que o cliente precisa ser valorizado no seu consultório odontológico. O paciente, ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir querido, ele precisa se sentir bem-vindo no seu consultório odontológico. E para isso, você pode expressar isso com palavras, com carinhos, com atitudes. Então ele precisa se sentir valorizado. Imagine que tem um dado muito importante que eu divulguei nessa aula, como se diferenciar da concorrência, de que 86% dos seus pacientes, eles saem do seu consultório odontológico, eles fogem do seu consultório odontológico pelo mau atendimento. Olha esse dado como é importante que eu estou falando. 86% dos teus pacientes não ficam por causa de um mau atendimento. Então você pode mudar esse jogo e é isso que a gente está aqui para te ajudar, para te treinar, para que você possa mudar esse jogo. O quinto item é que para você se diferenciar da concorrência, você precisa mostrar valor para o teu paciente. Você precisa passar para o seu paciente o quanto aquele tratamento odontológico que você está propondo vai contribuir para melhorar a qualidade de vida dele. Isso é extremamente importante, porque quando você passa esse valor,
depois que você vai apresentar o preço do tratamento para o seu paciente, o preço vai sempre ficar em segundo plano, porque ele já notou a quantidade de benefício que ele vai ter fazendo o tratamento odontológico com você no seu consultório odontológico. O sexto item, nós relacionamos para você se destacar que você prenda a atenção dos seus pacientes. Como é que você pode prender a atenção dos seus pacientes? Você pode prender a atenção dos seus pacientes compartilhando conteúdo de qualidade nas redes sociais. Você estando presente nas redes sociais, mas sendo uma pessoa interessante. Sendo que quando você divulga algum conteúdo, o teu paciente já sabe que é um conteúdo que vai beneficiá-lo. Então esse conteúdo é um conteúdo extremamente importante que vai prender a atenção do seu paciente, vai fazer com que o seu paciente note a sua autoridade, note o seu conhecimento do que você está falando e que ele tenha a total segurança e a total confiança de fazer um tratamento no seu consultório odontológico com você, tá? Então isso é a forma de você prender a paciência dele. O sétimo item que nós relacionamos para você se diferenciar da concorrência é você procurando estar atualizado, sempre participando de cursos, de congressos, de você ter a prioridade de fazer a sua pós-graduação, a sua especialização. Hoje não cabe mais no mercado qualquer profissional que não tenha no mínimo um curso de especialização. Além disso, você pode fazer um mestrado, um doutorado. Só que nós fomentamos muito a sua qualificação técnica profissional. É importantíssimo. Se não tiver isso, não tem negócio no seu consultório odontológico. Só que, além disso, que é o oitavo item que nós colocamos para você se diferenciar da concorrência, é que você busque conhecimento de gestão e marketing em odontologia. E é isso que nós te oferecemos no nosso curso GDC. É um curso completo que vai te ajudar desde a escolha do local que você vai implementar o seu consultório odontológico, o estudo do público-alvo também, até o pós-venda, de você entregar o melhor para o seu consultório, para o seu paciente no seu consultório odontológico. Tá? Então o conhecimento de gestão e marketing é tão importante quanto o teu conhecimento técnico. Não esquece de fazer a busca desse conhecimento de gestão para dentista, tá? Então é isso que nós oferecemos no nosso treinamento, no nosso curso GDC. O nono item que nós colocamos nessa aula, como se diferenciar da concorrência, é você saber fazer uma precificação justa. E uma precificação justa, ela precisa de 3 fatores. Primeiro, do custo operacional de cada procedimento. E aí você precisa ir para cálculo. Você precisa fazer uma margem de análise do custo operacional que você faz em cada procedimento para que você possa precificar qual é o valor de um tratamento de canal, qual é o valor de um tratamento ortodôntico, de um implante, de uma prótese. Você precisa ter uma análise desse custo operacional. O segundo item, você precisa ter uma análise de mercado. Você precisa saber quanto a sua concorrência está fazendo a cobrança de valor semelhante. É importante que seja analisado esse detalhe, que seja semelhante ao que você entrega. Tá? Você não pode entregar um serviço premium e você não pode comparar com a sua concorrência que entrega um serviço classe C, né, de uma categoria inferior. Então não seria justo. Então a comparação precisa ser de uma forma semelhante, de uma forma equiparada, tá? E por fim, você precisa analisar o valor agregado. O que isso vai agregar na vida do seu paciente? Então, juntando essas 3 análises, você consegue fazer uma precificação justa, que você possa ter uma margem de lucro que gira em torno de 20% a 28% de cada procedimento. E aí você precisa oferecer o melhor de um preço justo, de alta qualidade para o seu paciente no seu consultório odontológico. E por fim, no 10ª posição,
não menos importante, nós colocamos o pós-venda. A importância do pós-venda. A importância de você acompanhar o seu paciente depois que ele comprou e executou o serviço no seu consultório odontológico. Você ligar para ele no dia seguinte que ele fez a cirurgia, no dia seguinte que ele instalou o implante dentário, no dia seguinte que ele fez a instalação do aparelho ortodôntico, que ele fez aquela restauração, aquela limpeza. Então, no dia seguinte, 100% dos seus pacientes precisam receber uma ligação para saber como é que ele está, se ele tem alguma análise, se ele tem alguma crítica para fazer da clínica, como é que a clínica pode melhorar o atendimento para que ele fique cada vez mais satisfeito. Então, é essa conversa que precisa ter nessa ligação de pós-venda e para que ele se sinta que você está preocupado com o bem-estar dele. Então, é isso que nós difundimos muito e nós falamos muito disso no nosso curso. Nós temos módulos específicos para cada situação dessas aulas que foram ministradas, as 4 aulas, e que nós está tudo incluído no nosso curso com máximo de detalhes, muito mais detalhes no nosso curso GDC, que é gestão de campeão, tá? Então, essas foram resumidamente os pontos que nós oferecemos no nosso consultório, no nosso treinamento, no nosso desafio de marketing e gestão para dentista. E se você ainda não viu as aulas, corre e reveja as aulas, que ela vai estar disponível até o próximo domingo. Então você tem esses poucos dias para você assistir, rever quantas vezes você quiser. E falando também que já estão abertas as inscrições para o curso GDC, você que quer fazer uma gestão de qualidade, um marketing de qualidade no seu consultório odontológico, estão abertas as inscrições do curso GDC. Clica no link da bio que você vai ser direcionado e você vai reservar logo agora a sua vaga, tá bom? Então um grande abraço para você, obrigado por você ter nos acompanhado até aqui nesse resumão sobre as 4 aulas do desafio Marketing e Gestão para Dentista. Grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no topo. Tchau, tchau.